Olá pessoal, tudo bem com vocês? Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam aí abençoados na fé e espero que você esteja animado para mais uma aula hoje na nossa classe de Apocalipse. Antes da gente começar aqui a falar um pouco do texto bíblico, eu quero orar com você, nós apresentarmos esse tempo, colocarmos diante do Senhor. Feche seus olhos. Vamos orar, vamos falar com Deus. Pai querido, obrigado, Senhor, nessa manhã, por esse tempo de estudarmos a Tua Palavra. Fala conosco, Senhor, capacita-nos a entender as verdades eternas do Senhor. Graças te damos pela vida de cada um, Senhor, que tem se disposto a estudar, a aprender, que está com o desejo, Senhor, de crescer cada vez mais no conhecimento da Tua Palavra. Assim oramos, pedimos direção do Teu Espírito sobre este estudo. E desde já agradecemos em nome de Jesus. Amém. Semana passada eu falei aqui com a gente, nós conversamos sobre Apocalipse, nós estamos no capítulo 6 de Apocalipse. E nós falamos ali, estamos estudando sobre os selos. Então, na semana passada nós falamos sobre a abertura do segundo selo, do terceiro selo, tá? Lembrando, né, importante isso, houve até gente que depois me escreveu com dúvida. Lembrando que o selo, gente, eles juntamente com o rolo, né? Porque quando a gente lê aqui, a gente vê que o cordeiro toma nas suas mãos o rolo do livro, né? Que é um livro, é um rolo, que está escrito por dentro e por fora, e que ele tem esses 7 selos. Então, quando a gente vai olhar aqui para o texto bíblico, a gente tem que entender que, eu já disse isso, tá? Então, esse rolo mais os 7 selos, eles representam o que? A revelação sobre o tempo do fim. Tá? Então é muito importante, porque depois nós vamos ter lá 7 trombetas, 7 cálices, né? E às vezes as pessoas confundem. Então, os 7 selos, queridos, eles não são a mesma coisa, tá? Melhor dizendo, as 7 trombetas e os 7 cálices não são a mesma coisa que os 7 selos, ou não representam o mesmo papel dentro dessa construção de revelação do livro de Apocalipse. Tá? Então, os selos não são eventos em si, eles não estão trazendo eventos. Quando nós formos estudar as trombetas, vocês vão ver, e os cálices, vocês vão ver que ali são eventos que estão sendo eventos bem marcados, ok? Os selos não, tá? Os selos não representam eventos em si. Os selos, querido, eles são como, por exemplo, como eu posso colocar? Eles apresentam, tá? Eles mostram de uma forma um pouco mais genérica tudo que vai acontecer. Por isso que dentro dos selos, tá, você começa, o último selo abre a primeira trombeta. Assim como a última trombeta, né, a 7ª trombeta, ela abre o início da primeira taça da ira de Deus. Ok? Então, os selos não são eventos em si mesmo, tá? Como, por exemplo, são as trombetas e os cálices. Tá? Os selos representam a liberação dos eventos, que dentre os eventos estão ali as trombetas e os cálices, mas não só isso, tem várias outras coisas que vão ser descritas, né? A partir do capítulo 6 até o capítulo 22. Tá? Então eles representam o quê? A liberação, do que vai ser manifesto sobre a terra, do que vai estar acontecendo na terra, e em alguns momentos até o que vai estar acontecendo no plano espiritual. Tá? Então, quando você olhar para os selos, tá? Olhe para os selos, vou dar um exemplo aqui, pense nos selos como um tópico geral, tá? Como um ponto geral, alguns pontos que são gerais ali. Por exemplo, quando você pega o primeiro selo, a gente já falou isso há 2 semanas atrás, quando você pega o primeiro selo, o que você percebe que o primeiro selo representa? O primeiro selo está nos dizendo de um grande tempo de engano.
né, que está para se manifestar na face da terra, um engano que vai cegar a muitos. Tá? O segundo selo, quando a gente estuda o segundo selo, o que você vê lá? Você vê que ele traz, né, uma visão geral de que sobre a face da terra vamos chegar num tempo de grande perseguição, uma perseguição que é gerada por toda uma inimizade que vai haver entre os homens. Tá? Isso já existe? Já existe. Por exemplo, o engano já existe? Já existe. Essa perseguição, essa inimizade já existe? Claro que já existe. Só que isso vai ganhar uma forma, né? O selo está dizendo que isso vai ser construído de uma forma diferente, tá? Muito maior, muito mais potente, muito mais impactante. Vai causar uma cegueira, um engano como nunca se viu, tá? Vai chegar um tempo de perseguição e inimizade como nunca se viu. Assim como o terceiro selo, né? Que ela fala da balança, aquela coisa toda. O terceiro selo representa o quê? Ele traz essa ideia de um tempo que vai ter um tempo de grande escassez de alimento, escassez das coisas, mas essa escassez ela pode ser resultado de um controle, tá? Não necessariamente que seja, por exemplo, porque vai haver, pode ser a escassez por conta daquilo que vai acontecer, das justiças de Deus, né, nas trombetas, dos juízos na taça, sim, mas também mostra o quê? Que pode ser um grande controle, como nós vamos ver lá a partir de Apocalipse, capítulo 13, né? Quando a gente chegar lá, você vai entender melhor, você vai fazer essa conexão. E aí, a gente chega aqui no quarto selo, tá? Que é o que nós vamos falar hoje aqui no quarto selo. Eu vou ficar só no quarto selo hoje, porque há alguns elementos aqui que eu quero aproveitar e também trabalhar alguns conceitos que nós cristãos precisamos ter a respeito da ideia da morte, tá? Então, o que diz aqui para nós o quarto selo? Está no versículo 7 do capítulo 6 de Apocalipse. Quando o Cordeiro abriu o quarto selo, ouvi a voz do quarto ser vivente que dizia: vem. Esse vem, ele chama para que aquilo venha e aparecesse, né? O cavalo com o seu cavaleiro, então eles obedecessem essa voz de comando, e da onde eles estavam, que não fala de onde eles estavam, mas eles surgem ali para que João possa ver e descrever, tá? Então ele fala: vem. E aí no versículo 8 ele fala assim: olhei e vi um cavalo amarelo. Lembrando que essa palavra no original é uma palavra, é um verde amarelado, ou um amarelo esverdeado. Aí você escolhe o que você achar que é mais interessante, né? Um verde amarelado ou um amarelo esverdeado. Mas a ideia aqui dessa palavra no original é a ideia de colocar é o tom de pele cadavérico, tá? Que não é o tom normal da pele, né? Quando existe a circulação sanguínea, né? Quando o corpo tem vida, tá? É interessante porque ele vai explicar, né? Ele vai dizer aqui que ele viu um cavalo amarelo, o seu cavaleiro chama-se Morte. Então, quando eu entendo essa palavra, esse cavalo amarelo, né? Faz muito sentido porque é a aparência de um cavalo cadavérico, uma cor cadavérica, né? E ele vai dizer que o cavaleiro se chama Morte, tá? E aí nós temos um dado interessante também, porque ele é o último dos cavaleiros descritos, tá? Depois nós não temos mais essa figura do cavaleiro, tá? Então que nós chamamos, né, nós conhecemos, né, culturalmente, né, e biblicamente também as pessoas dão esse nome, não que esteja na Bíblia, mas as pessoas dão os 4 cavaleiros do Apocalipse, né? E de fato são só esses 4 mesmo, que depois a linguagem muda, tá? Os pontos mudam, mas então esse é o último dos 4, tá? Cavaleiros que aparecem ali. E
E ele fala que esse cavaleiro ele tem um nome, né? Ele é chamado morte. Essa palavra morte aqui, queridos, é a palavra Thanatos. E ela representa, ela fala da morte do corpo, tá? Da separação de alma, espírito e corpo, tá? Essa palavra Thanatos, ela é usada juntamente com a ideia de quando a pessoa morre do corpo, que agora esse corpo que está morto, e essa descida ao mundo inferior, tá? Ao mundo dos mortos, tá? E é importante entender isso, porque na sequência aqui ele fala que o cavaleiro chamava-se Morte e o inferno o seguia, tá? E essa palavra inferno aqui, gente, ela é a palavra Hades, tá? Não vai confundir lá com a bebida Hades, tá? É Hades, essa palavra, ou Sheol, tá? Hades é no grego, Sheol é no hebraico, tá? E essa palavra, ela não significa inferno, tá? Como nós entendemos biblicamente, que é o lugar de sofrimento eterno, tá? Como é que eu vou colocar isso para vocês? Hades aqui é o mundo dos mortos. A ideia é para onde, quando a pessoa morria, ela vai para o Hades, ou ela vai para o Sheol, tá? Ela desce ao mundo dos mortos, né? Porque o corpo morreu e agora a parte imaterial, né? Que nós temos aí alma e espírito, elas adentram o plano espiritual, ou seja, elas estão no plano espiritual, mas não agora ligadas a um corpo. Ok? Então, a ideia aqui é que se vá para esse plano espiritual, o lugar chamado Hades, que é a habitação dos mortos, tá? Que não é o lugar. É importante por quê? Porque há muita confusão, gente, com essa questão do inferno, porque a nossa tradução tudo veio como inferno. Eu vou falar um pouquinho mais para frente, vocês vão entender isso. Tudo é inferno. Então parece assim que o cavaleiro chama morte, então ele vem para trazer morte, tá? E é verdade, essa leitura é verdade, porque ele se chama morte, é porque ele vai trazer morte. Então esse quarto selo, tá? Ele vai o que? Representar a liberação de um tempo de grande morte, de muitas pessoas que vão morrer na face da terra, tá? Mas é importante entender, porque o quinto selo, que nós vamos falar na próxima aula, ele é muito específico. Esse quinto selo tem a ver com o corpo de Cristo, com aqueles que creem em Jesus. E aí cria uma confusão, porque o quarto selo traz a ideia desse tempo de uma grande mortandade, tá? Até porque o texto diz isso, né? O cavaleiro chama-se Morte e o inferno o seguia, e foi-lhes dado poder sobre a quarta parte da terra para matar com a espada, com a fome, com a peste e com as feras da terra. Então, às vezes as pessoas têm uma ideia de que, na verdade, aqui está falando de inferno no sentido de juízo, mas se isso fosse verdade, se o quarto selo representasse isso, o quarto selo já estaria falando do juízo final, e não está falando. Tá? Não está falando. O que a gente tem que entender é que essa palavra é a palavra Hades, a palavra que é a habitação dos mortos. E aí eu preciso entender, né, que existe, que é traduzido no português para inferno, a palavra Hades, que é lugar dos mortos. Depois tem a palavra Tártaro, que aparece lá em Pedro. Essa palavra Tártaro, ela é apresentada como uma prisão espiritual, no mundo espiritual, onde alguns anjos estão aprisionados ali. E depois você tem a palavra Geena. Essa palavra Geena, que também ela representa, ela tem a sua ideia no lago de fogo. Essa palavra Geena, essa sim representa
o lugar de tormento eterno, que é colocado também, é apresentado também como lago de fogo. Tá? Isso tem, quando Jesus usa essa expressão do Geena, essa palavra na sua raiz, ela tem a ver lá com o Vale de Inom. Tá? O Vale de Inom era um lugar que, de uma das portas da cidade de Jerusalém, ia ser esse lugar, esse Vale de Inom, que lá no passado antigo foi um lugar onde os povos cananeus faziam ali sacrifícios humanos, faziam um monte de coisa. Depois do domínio da invasão, né, do domínio hebreu, israelita, o que aconteceu? Aquele lugar, até porque durante um tempo também, durante o tempo da idolatria de Israel, ali foi um lugar também que alguns reis acabaram fazendo ali adoração, né, a falsos deuses e até mesmo a sacrifícios, tá? Mas depois que Israel passa por todo aquele processo de cativeiro, tudo, o que vem depois? Nunca mais o povo caiu para esse tipo de idolatria e rebelião. Então eles passaram a usar o Vale de Inom como um lixão. Tá? Então tudo que ali em Jerusalém, na cidade, ou até mesmo ao redor ali, tudo que era coisa que precisava ser destruída, queimada, por exemplo, corpos de animais e até mesmo corpos de pessoas, por exemplo, pessoas que cometeram crimes, pessoas que morreram debaixo de algum tipo de juízo e condenação, elas não eram enterradas na cidade. Elas eram levadas e os corpos eram jogados lá. Então o Vale de Inom acabou virando um lugar onde você tinha muita sujeira, um lugar onde havia restos, né, de animais e de corpos de pessoas que eram jogados ali. Havia fogo, então era um lugar que sempre estava constantemente, né, pegando o fogo que estava ali. Né, então havia, jogava-se ali lixo, corpos ali e punha-se fogo, tá? Então era comum um estado de podridão ali, era comum você encontrar ali, às vezes o fogo não conseguia queimar tudo que tinha de restos de vida orgânica, então vida orgânica, entenda-se aqui, né, pessoas e animais, então muitas vezes assim havia ainda o quadro de podridão do verme que ficava ali, né, daquele estado. Então Jesus usa essa ideia, né, Jesus traz essa ideia do Geena com uma ilustração que o judeu conseguia com clareza identificar. O que o Vale do Inom representava? Um lugar terrível, um lugar que não era qualquer um que gostava de ir lá. As pessoas não queriam ir para o Vale de Inom. Então as pessoas, né, não queriam ir para o Geena. Então Jesus vai usar isso para dizer de um lugar de castigo eterno, tá? Que na nossa tradução é o inferno, tá? Mas a palavra é o Geena, para dizer que as pessoas que morriam, né, sem Deus, sem Cristo, sem fé, essas pessoas iriam para esse lugar. Então é importante entender, porque quando ele está falando aqui que o cavaleiro chama morte e que o inferno seguia, então não é que o inferno, o Geena seguia. Tá? O Geena é um lugar espiritual, né, um lugar que as pessoas vão ser lançadas lá, depois do juízo final, depois do julgamento do trono branco, lá em Apocalipse 20. Deixa eu só conferir, mas é isso mesmo, 19, 20. Tá? Só lá em Apocalipse 20. Então, gente, o inferno, as pessoas falam, a pessoa, esse aí foi para o inferno. Ninguém foi para o inferno ainda. Tá? O inferno não foi inaugurado. Tá? O lago de fogo, o Geena, será inaugurado após o julgamento final. Tá? Que está lá em Apocalipse 20. Ok? Aí você vai perguntar, pastor, então peraí. Então, para onde os mortos vão? Né? Para onde que as pessoas vão, né, quando elas morrem? Porque aqui o texto está dizendo, né, claramente o texto está nos informando aqui, né, de que o cavaleiro chamava a morte, o inferno o seguia, então o lugar dos mortos o seguia. Tá? É natural essa junção. Se as pessoas
se você está trazendo uma revelação de um grande tempo, tá, de mortandade, então esse sentido do Hades junto é para indicar o lugar que essas pessoas que vão morrer, igual ele fala aqui, né? Que essas pessoas vão morrer. Ele fala assim: foi-lhe dado poder. Dado poder ao quem? Foi dado poder ao cavaleiro que se chama Morte. Foi dado poder a ele sobre a quarta parte da terra, para matar com espada, com fome, com peste e com as feras da terra. Tá? Então aqui está indicando o quê? Está indicando tudo que vai acontecer, tá? Toda essa mortandade que ela vai acontecer nesse período, tá? De que vai haver muitas mortes, por espada, por fome, por pestes, por feras. Tá? Então essas muitas mortes, João está nos informando da quarta parte. Tá? Gente, se fosse hoje, nós estaríamos falando de 1,8 bilhão ou bilhões de pessoas, tá? Que se representariam aí a quarta parte da população mundial. Tá? Mas de que pessoas? Aqui está falando de todos, está falando dos crentes em Jesus, dos que se converteram a Cristo, dos que creram de verdade, dos que nasceram de novo, está falando o quê? Dos incrédulos, dos gentios. Por isso que eu queria falar com vocês, eu tinha que explicar isso para vocês sobre essa questão da morte, porque há muita confusão. Tá? Há muita confusão. Do que esses que vão morrer, essa quarta parte, quem são essas pessoas? Existem cristãos aí, existem aí judeus messiânicos. Nessa quarta parte que vai morrer, nós vamos dizer o quê? Que o povo que crê no Deus Altíssimo estará fazendo parte, porque o quinto selo tem a ver com isso. O quinto selo tem a ver com a morte do povo de Deus, e as pessoas fazem uma conexão errada, achando que o quarto selo está anunciando o quinto selo, então está dizendo não. Vamos tentar entender. Por que a palavra aqui é Hades? Porque ela representa a habitação dos mortos. Que mortos? Os não salvos, tá? Os incrédulos. Aí você pergunta assim: mas pastor, por que os cristãos, os crentes em Jesus, os que creem em Jesus, né, que podem ser judeus que creem em Jesus como o Hamashia, ou pode ser gentios que creem em Jesus, né, como o Messias, mas por que eles não estão? Por que aqui está falando de não salvos, de incrédulos? Vamos lá, queridos. Porque depois do advento de Cristo, há uma mudança radical no que aconteceu nas regiões celestiais e no mundo dos mortos. Tá? Se vocês vão lembrar que quando aquele homem que está na cruz, um dos ladrões que está na cruz, que é o que crê no Senhor e o defende das acusações lá das falsas acusações do outro ladrão, ele fala: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E Jesus diz assim: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Então, vamos entender isso, porque assim, desde Cristo há uma mudança assim total, muito grande a respeito do lugar dos mortos. Mas nós temos que entender, nós não podemos ter dúvida a respeito do lugar dos mortos, porque senão a gente não sabe interpretar aqui o quarto selo, também não sabe interpretar o quinto selo, e não pode ser assim. Então vamos lá. O que é a morte, gente? A morte, acima de tudo, ela não é a cessação de vida. Morte, biblicamente, significa separação. Seja uma separação do físico, né, que é o material, da parte não física, da parte imaterial, tá? Que nós vamos chamar aqui de psique, mas também a Bíblia vai dizer que nós temos uma natureza espiritual também, que nós nascemos espiritualmente caídos, separados de Deus, mas nós temos uma natureza espiritual, tanto que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 5,
que, né, ele tá falando sobre aguardar a vinda do Senhor, de estarmos irrepreensíveis, né, ele fala, ou seja, em espírito, alma e corpo. Ele está falando de uma tricotomia. Então, a Bíblia está nos mostrando que nós somos uma tricotomia de espírito, alma e corpo. Então, a morte é uma separação. Ao mesmo tempo, uma separação do físico, porque aquele corpo agora separado do imaterial, ele não tem mais vida, né? Ele para de se mexer, para de respirar, para de funcionar. Mas, ao mesmo tempo, também, a morte também é uma separação espiritual. Não só porque ela foi separada do corpo, mas porque agora essa alma e esse espírito, eles adentram a eternidade, uma eternidade onde eles não estão ligados ao corpo, porque o corpo, né, vira pó, desce à terra, mas agora ele está ligado a essa questão de uma eternidade, de um mundo que é espiritual. Então a Bíblia, a primeira coisa que a Bíblia mostra, que a morte não é o fim da existência. Nós temos aí todo o ceticismo do nosso tempo, né? Nós temos aí toda a questão do ateísmo que fala, né, da vida como um evento, né, puramente biológico, em que você vive aqui, morreu e acabou, mas a Bíblia não mostra, a Bíblia mostra que a morte não é o fim da existência, tá? Que existe mais. Se você pegar, por exemplo, Jesus em Mateus 22, verso 31, 32, se você pegar lá Mateus 25, verso 41, verso 46, Jesus sempre faz apontamentos, né? Quando Jesus está lá em Mateus 22, ele está discutindo com os saduceus, e os saduceus, né, que negavam ressurreição, querendo falar, e ele fala, olha, né, no porvir as pessoas não se casam, não se dão em casamento. Aí ele fala, né, de Abraão, de Isaac e Jacó, ele fala, Deus não é Deus dos mortos, Deus é Deus dos vivos. Então ele estava dizendo para aqueles homens o quê? Que apesar desses homens terem a morte trouxe essa separação do físico, eles continuavam vivos, né? Em Mateus 25, mesma coisa, Jesus claramente fala da condição espiritual, fala de juízo eterno, né? Fala do inferno. O que ele está dizendo? Que isso é real, que a nossa existência não termina nos anos de vida aqui com esse corpo físico, tá? Então, o próprio caso do Lázaro e do rico, o que acontece ali? É visível que o texto, Jesus está falando, eles morrem, os dois morrem, e continua a contar agora o que está acontecendo com eles já dentro da eternidade, mostrando que eles estão ali, que eles estão conscientes, que eles falam, que eles entendem o que está acontecendo, que eles têm noção de onde estão, por que estão, né? Então a gente tem que entender isso. A Bíblia mostra que não é o fim da existência, né? E aí nós temos que entender isso. Por quê? Porque aqui está falando de uma quarta parte que vai morrer, e depois nós vamos ter muito mais morte ainda, porque depois tem o juízo final ali, né? Tem o julgamento final, e tem aqueles que vão morrer ali no embate final com o Messias, que vão estar seguindo a besta, que receberam a marca da besta. Então a gente tem que entender para onde as coisas vão, o que está acontecendo, tá? Outra coisa importante, gente, a Bíblia não fala de reencarnação, tá? Reencarnar, que é muito, né, o kardecismo traz isso muito forte. Reencarnar significa que você morre, você deixa de existir aqui completamente, e um belo dia você vai voltar de novo para o plano físico. E aí você vai pegar a sua parte imaterial e você vai entrar, né, através de um feto, da gestação de um feto, de uma vida, que essa vida, né, você vai estar voltando por ela, e novamente você vai nascer, você vai crescer, tá? Você pode ser homem, mulher, você pode chamar um nome ou outro. Então o kardecismo traz essa ideia da reencarnação, que é encarnar novamente, né? Então tem as vidas passadas, né? E essa coisa toda, mas a Bíblia não ensina isso. Aliás, a Bíblia fala claramente o que? Em Hebreus 9, 27, dizendo: está ordenado ao homem morrer uma só vez, vindo depois o juízo. Então a Bíblia, claro, não tem esse negócio de morrer ou vai voltar depois. Por isso que quando a Bíblia fala de algo
sobrenatural, sobre voltar a viver, a Bíblia fala de ressurreição. Ressurreição significa que a sua parte imaterial, o que é a nossa parte imaterial? É a nossa psique, é a nossa personalidade, tá? Tudo está na nossa parte material, tá? Está na nossa alma, tá? O espírito é por onde nós temos a vida, a comunhão com Deus, tá? Então, quando eu entendo isso, eu vou compreender o quê? Que dentro dessa proposta do que Deus estabeleceu, existe a ressurreição. A ressurreição é quando o corpo novamente é trazido. Mas que corpo? O corpo das outras vidas? Não. Esse corpo, tá? Quando Jesus ressuscitou Lázaro não saiu com outra cara, com outra aparência, em outro corpo, numa outra família. Lázaro era Lázaro, ele sabia que era Lázaro e estava lá com o corpo dele, né? Se pegasse um espelho, ele ia se olhar no espelho e ele ia saber que ele era ele. Tá? Eu quero que vocês entendam isso. Então, quando a Bíblia fala de ressurreição, da ressurreição, significa que o corpo vai ser devolvido à parte material, que é o que nós vamos ver lá em Apocalipse 20, quando fala sobre a segunda morte, que é a ressurreição para a morte. Assim como fala que aqueles que estão em Cristo, na verdade, sobre eles já está a ressurreição para a vida. Entendeu? Então é importante você entender isso, para você saber diferenciar reencarnação de ressurreição. A Bíblia fala de ressurreição, a Bíblia não fala de reencarnação. Assim como a Bíblia não fala de purgatório, tá? Então, eu já vi gente falando assim, mas para onde o rico foi depois que ele morreu lá em Lucas 16? Ele foi para o purgatório. Não, ele não foi para o purgatório, tá? Não existe purgatório na Bíblia, tá? A passagem de rico do Lázaro, lá no capítulo 16, a partir do verso 19, diz que os dois morrem. E os dois descem então para o mundo inferior, para o Hades, para o Sheol, para o lugar dos mortos, para a habitação dos mortos. Só que quando eles estão lá, Jesus diz que existem dois lugares. Um que ele chama de seio de Abraão, tá? Que depois Jesus vai usar essa palavra como paraíso. E há outro lugar ali mesmo, tá? Que é de sofrimento. E quando Jesus conta isso, ele diz que há na conversa que há entre Abraão e o rico, a ideia é que ele fala, há um abismo intransponível, ou seja, quem está de um lado não pode ir para o outro, quem está no outro lado não pode ir para o outro. Tá? Então quando Jesus conta isso, Jesus está trazendo uma realidade espiritual para os seus discípulos e para as pessoas, para dizer o quê? Que sim, as pessoas vão adentrar a eternidade, elas vão estar vivas ali, elas vão caminhar até chegar o dia do juízo final, tá? Mas o fato não existe negócio de purgatório. O fato do rico estar sofrendo ali é porque ele não gozava, ele não estava do lado daqueles que creram, do lado daqueles que tiveram fé. Ele estava do lado daqueles que se apegaram a essa vida, amaram essa vida e viveram só para essa vida. Então eles estavam lá, o rico estava em estado de condenação. Tá? Tanto que ele vira e fala, olha, mas então manda alguém lá falar com eles, deixa eu voltar, e nenhuma possibilidade. Na verdade, o que Abraão vira e fala assim, olha, ele já tem a lei, ele já tem os profetas. Se eles não acreditarem nisso, até se uma pessoa, e aí Abraão usa essa ideia, mesmo que fosse permitido uma pessoa voltar, isso não significa que as pessoas iriam crer. Ainda assim, né? Ou seja, Deus deixou o testemunho da sua palavra para que o homem venha a crer. Ou seja, o fato de alguém voltar à vida não necessariamente vai fazer uma pessoa crer, ainda que traga um testemunho muito forte, tá? Para as pessoas. Então, na verdade, Jesus usa aquela passagem para explicar algumas coisas que são importantes para a gente entender. Ou seja, não tem comunicação, tá? Não tem comunicação entre mortos e vivos, tá?
Eu vivi anos no kardecismo, debaixo desse engano, achando que havia comunicação entre mortos e vivos. Na verdade não existe, tá? O que existe ali são espíritos de engano, espíritos demoníacos, espíritos familiares, porque caminharam dentro da família e por isso simulam, enganam as pessoas, né? Tentando imitar familiares, tentando fazer algum tipo de conexão para vender esse tipo de engano. Então a Bíblia, né, aquela passagem de Lucas 16 mostra claramente que não tem essa conversa de receber o espírito fulano, ancestral. Não tem. Isso não tem comunicação entre mortos e vivos. Qualquer forma que nós venhamos buscar algum contato com o além é pecado. E a Bíblia é clara em mostrar que qualquer forma de comunicação do além com a gente é demônio, é engano, não tem nada de Deus ali de forma nenhuma, ok? Deixa eu só ver aqui se eu falei tudo que eu precisava falar. Tá? Então, a atuação do engano, isso. Então o que acontece após a morte? Após a morte o corpo para de funcionar e ele começa o quê? A se deteriorar, a se degenerar. A alma sai do corpo, tá? Junto com o espírito, mas a alma sai do corpo, a alma adentra a eternidade, tá? Agora, o estado eterno da alma, se vai estar em salvação ou em condenação eterna, não é pela alma em si, mas é pelo novo nascimento espiritual. Então, o estabelecimento sobre aquela vida que morreu, se ela adentra a um estado de gozo ou de sofrimento, ela é condicionada, determinada pela condição do seu espírito. Se esse espírito foi regenerado ou não foi regenerado. Se foi regenerado, bem-aventurado. Se foi regenerado, alegre, feliz. Se foi regenerado, para ele está debaixo dos méritos de Cristo, ele foi lavado pelo sangue de Jesus. Se ele foi regenerado, ele agora é um espírito de uma nova natureza, a natureza que procede de Deus, do Filho de Deus, debaixo da justiça do Filho de Deus. Então, para ele o caminho é de paraíso. Ele vai aguardar o que? As bodas do Cordeiro, essa ressurreição para a vida. Agora, para aquele que não foi regenerado, e ele adentra a eternidade, ele vai estar no Hades. Não tem paraíso para ele vai estar no Hades, tá? E ali ele vai aguardar, né, o julgamento final. Ele vai aguardar o juízo final. Ele vai aguardar até o dia que ele estará diante do Senhor. Isso está lá em Apocalipse capítulo 20, e onde ele vai passar pelo tribunal do trono branco, tá? Então ele vai aguardar ali, tá? Até chegar o dia do seu julgamento, da sua condenação eterna, tá? Então há essa diferença. Por isso que a questão espiritual do novo nascimento, ela é fundamental. Você pode ser um frequentador de igreja, você pode ter passado por um monte de igreja, você teve cargo na igreja, ministério na igreja, fez isso na igreja, fez aquilo na igreja, fez tudo que você pode imaginar. Mas a verdade querido, se não nasceu de novo, você bateu na trave. Bate na trave. Então, nós estamos hoje com igrejas lotadas de pessoas, cheias de pessoas. Ou melhor, nós estamos com salões cheios de pessoas. Mas a questão não é essa. A questão é quantas de fato creram, quantas de fato nasceram de novo. Eu acho que esse é o grande X, o grande ponto do que interessa de fato nessa conversa sobre né, essa questão da salvação, de estado eterno. Tá? Por isso que a palavra de Deus fala: nenhuma condenação há para aquele ou para aqueles que estão em Cristo Jesus. Por isso que a palavra fala também: aquele que está em Cristo, nova criatura é. Justamente, o que é uma nova criatura? É uma nova criatura por causa da sua condição espiritual. Que quando você creu no Senhor, você sabe que houve uma mudança em você.
mas você continua sendo você. Seu nome é mesmo, seu nome é o mesmo, sua cara é a mesma, sua vida até então, né, não foi apagada, você continua vivendo, às vezes tendo que lidar com uma série de problemas ainda que já existiam antes de você entregar sua vida a Cristo. Tá? Então, na verdade, é que espiritualmente, você nasceu espiritualmente, você é uma nova criatura. Tá? Então, quando a gente vai lá, que fala que o inferno seguia o cavaleiro verde ou amarelo esverdeado, né? Tá falando o quê? Tá falando que o lugar dos mortos, porque essa é uma indicação no quarto selo que não está falando da morte ali dos filhos de Deus, do povo de Deus. Essa morte que está acontecendo aqui, ela tem a ver com a justiça de Deus na face da terra. Então esse quarto cavaleiro que vai trazer morte, tá? Ele vem trazer essa morte, mas é sobre os povos da terra, tá? Não é sobre a igreja, não é sobre o povo de Israel, não é nada nesse sentido, tá? Então saiba separar as coisas para que você não tenha problema nesse entendimento, tá? Então por isso que a palavra aqui é Hades, tá? Não é que as pessoas vão morrer e vão para o inferno, essas pessoas vão adentrar o lugar dos mortos. O que ele quer dizer com isso? Que ele não está falando que esse quarto cavaleiro vai tocar na vida dos filhos de Deus. Ele vai tocar nos habitantes da terra. Então ele vai trazer nos habitantes da terra, que ele vai trazer toda essa questão que ele coloca aqui, né, de espada, fome, peste e feras da terra. Tá? Então é importante que você saiba entender isso, ok? Não está falando aqui de Geena, tá? Jesus usou a palavra Geena quando ele, aliás, quando você pegar os textos em que Jesus cita a palavra inferno, e você pode, ele tem como você vê essa questão do grego, é muito interessante, porque você vai ver passagens onde que no português está inferno, mas você vai ver ali passagens que ou está dizendo Hades ou está dizendo Geena. Por exemplo, eu até peguei aqui, deixa eu só abrir aqui vou citar algumas passagens que é bem interessante. Por exemplo, passagens em que Jesus usou a palavra Geena como símbolo de condenação eterna, ou que traduzido é inferno. Por exemplo, Marcos 9, verso 47 e 48, ele fala que na Geena, né, no inferno, né, a larva não morre e o fogo não se extingue. Então, lembrando que ele usou lá atrás o exemplo do Vale de Inon, tá? Que é essa questão da larva, que ela ficava comendo, né, os corpos que estavam jogados ali, então era aquela putrefação que havia ali, tá? E o fogo que não se extingue, tá? Porque constantemente havia fogo queimando ali tudo que era jogado ali. Por exemplo, em Mateus 5, quando Jesus está trazendo ali o Evangelho do Reino, né, o Sermão da Montanha, em Mateus 5 ele fala: qualquer um que disser louco ao seu irmão, que é 5:22, corre risco de ir para o fogo do inferno. A palavra aqui é Geena, tá? Mateus 5:29, Cristo diz: se o teu olho direito te escandaliza, arranca-o e atira para longe, pois é melhor que se perca um dos teus membros do que seja todo o teu corpo lançado no inferno. A palavra aqui é Geena também, tá? Mateus 23:15, Jesus disse aos fariseus que eles faziam discípulos para depois os tornarem 2 vezes mais filhos do inferno do que vós. Jesus também usou aqui Geena, porque ele quis dizer, o sentido sempre né, de condenação, tá? Depois em Mateus 23, verso 33, Jesus pergunta aos fariseus ali: como vocês escaparão da condenação ao inferno? Palavra Geena. Apocalipse 20, né? Verso 14, e a morte e o inferno, Sheol, foram lançados no lago de fogo, esta é a segunda morte. Inclusive eu já vou aproveitar aqui na sequência e já vou explicar esse verso 20 aqui. Por que eu li tudo isso para vocês? Tá? Para mostrar essa diferença, que às vezes no português, infelizmente, tudo inferno. Então a gente acha.
um grande exemplo, gente, ou talvez um dos maiores erros de interpretação está em Mateus 16, verso 18, quando Pedro está lá falando, né, e Jesus está confirmando ali a revelação de Pedro, e Jesus diz assim: e as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo Jesus. Aí as pessoas não sabem o que está sendo escrito ali, muitos pastores erram nisso também, e aí usam assim, como se o inferno fosse um reino, como se o inferno fosse, né, um exército. As portas do inferno não prevalecerão, significa assim, como se a igreja estivesse falando de um contexto, como se a expressão de Mateus era um contexto de uma batalha entre os filhos de Deus e os demônios do inferno. Não. Quando ele fala as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja de Cristo, se você for lá, a palavra é Hades, ou seja, as portas do mundo dos mortos, porque nenhum morto poderia sair de lá, elas não mais poderiam segurar a igreja ali, porque agora Jesus tomou para si, tanto que a palavra de Deus fala que ele levou cativo o cativeiro, Jesus comprou. Paulo fala, vós fostes comprados. Pedro fala, vós fostes comprados com um preço precioso, um preço que excede dos metais, das pedras preciosas, né? Então, quando a gente entende isso, a gente olha para o texto, a gente vai ver que às vezes nós entendemos e até mesmo fomos ministrados de forma errada nesse texto. O texto nunca disse ali portas do inferno como se fosse de demônios. Está dizendo que agora em Cristo, por causa do sacrifício de Cristo, dos méritos de Cristo, aquele que morre em Cristo não desce mais para o Sheol. Aquele que morre em Cristo agora vai para o paraíso. Então, ou seja, a morte não pode mais reter, porque não há mais acusação que prenda os que estão em Cristo Jesus no Hades. Então não há acusação. Por quê? Porque os méritos de Cristo, Cristo pagou o preço, o sacrifício dele foi o sacrifício perfeito, que trouxe a paz, que trouxe o perdão, que fechou nele o juízo de Deus. Tá? Então é importante você entender isso. Tá? Então a morte, a condenação não tem mais poder. Quando você entende isso, você vai entender o que Jesus, lá em João 11, quando ele vai encontrar com Lázaro, né, na verdade Lázaro está morto, ele vai encontrar com Marta e Maria, lá em João 11, verso 25, verso 26, onde ele vai dizer, né, que ele é a ressurreição e a vida, e todo que nele cresce, ainda que morresse, não pereceria, mas teria a vida eterna. O que Jesus estava dizendo lá? Jesus está dizendo o quê? Exatamente o que nós estamos falando aqui. Que o fato de nós estarmos em Cristo não significa que não passaremos pela morte física, mas se estamos em Cristo, não passaremos pela morte espiritual, que é a condenação. Tá? Então, ele fala para lá, ele está dizendo para Marta, Marta, né, eu sou a ressurreição e a vida. Né? Aquele que está em mim vai viver. Ainda que ele morra, ele vai viver. Que Jesus fala que há para ele uma ressurreição para a vida. Então ele vai viver. Por quê? Porque é o que nós lemos aqui. Não pode mais reter, não pode mais aprisionar. Tá? Por isso que, né, fechando aqui para a gente entender, tá? Que a vitória, desculpa, só para mais duas passagens aqui, que a vitória descrita em Apocalipse 20, tá? Apocalipse 20 aqui, versículo 13 e versículo 13 e 14 vai falar, né? Olha, o mar entregou os mortos que havia nele, a morte e o além deram os mortos que havia, foram julgados cada um segundo as suas obras, e então a morte e o inferno, aqui a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Aí fica estranho, porque esse inferno aqui é Hades. Ele está dizendo assim, que a morte e o Hades, então, ou seja, a condição que o ser humano morria, ela acaba
não vai ter mais a morte, aquela morte que entrou por causa do pecado, porque agora seria restaurado, ok? Então, aquilo que o Senhor diz que morreria não vai morrer mais, porque a morte foi vencida, tá? E o inferno, ou seja, o lugar dos mortos, foi lançado no lago de fogo. Quem está lá, quem estava no lugar dos mortos, né? Quem estava no Hades? Aqueles que morreram, adentraram a eternidade sem a salvação. Por isso que de lá eles são jogados do lago de fogo. Por quê? Porque são condenados e vão para o lago do fogo, ou seja, não iria mais existir aquele lugar de condenação, ok? Não vai mais existir, ficaria apenas o paraíso, e esse outro lugar que antes existia não vai existir mais, porque agora não vai haver mais a morte da queda, tá? Nós vamos trabalhar isso quando chegar lá em Apocalipse 20, 21, né, quando fala do novo céu, da nova terra, a gente vai falar um pouco sobre isso, tá? Mas agora eu quero só que você consiga entender essa diferenciação, tá? 1 Coríntios 15, também vale a pena ler, é um texto fantástico, que tem a ver com Apocalipse, tá? Que vai dizer assim, é o verso 15, deixa eu ver aqui, 15:55, que é uma pergunta, né? Tragada foi a morte na vitória. E onde está, ó morte, o teu aguilhão? Onde está, ó morte, a tua vitória? Ou seja, quando você junta isso com o Apocalipse, significa o quê? Não há mais lugar. Não há mais lugar. A morte que um dia entrou na humanidade, essa morte, ela também vai sair. Por quê? Porque em Cristo Jesus, que é o segundo Adão, nós temos agora uma nova vida no segundo Adão. Então, só para fechar aqui o assunto, né, quando ele fala aqui do cavalo amarelo e o cavaleiro chamado Morte, que vai trazer e que o inferno vem junto, vamos lá. Antes da ressurreição de Cristo, todos que morriam, todos desciam ao Hades, como está lá em Lucas 16. Tá? No Hades, os crédulos ficavam no seio de Abraão e os incrédulos nesse outro lugar, já em sofrimento. Tá? Depois de Cristo, depois do advento da ressurreição de Jesus, a coisa mudou. Tá? Então, todos agora que morrem em Jesus, ou melhor, que morrem com Jesus, eles não descem mais para o lugar dos mortos. Eles sobem. Tá? Se você parar para analisar aqui, depois de Cristo Jesus, querido, você não vai ver mais essa expressão que é a expressão embaixo. Agora vai ser em cima. Agora sempre vai ser no alto. Né? Subiu. Tá? Então, depois de Cristo, a Bíblia não se refere mais ao que seria o paraíso, né? Naquela condição anterior, embaixo, agora está em cima, agora está no alto. Tá? É como em Efésios 4. Efésios 4 vai dizer assim para nós, olha, quer ver? Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto, ele subiu, está falando de Cristo, senão que também antes desceu às partes mais baixas da terra. Aqui está falando do Sheol, tá? Ou do Hades. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus para cumprir todas as coisas. Então o texto, Paulo está dizendo assim, olha, ele desceu e agora ele subiu para o lugar mais alto. E ele vai dizer aqui, né, que ele levou cativo ao cativeiro, deu dons aos homens. Tá? Então ele está falando de uma mudança que envolve a vida da pessoa, mas também envolve quando ela adentrar o plano espiritual, o mundo espiritual. Ok? Então,
os que morrem em Cristo hoje vão para o paraíso. E pastor, e os ímpios? E aquele que morre? Continua no Hades, gente. Continua no Hades, lá como Jesus mostra em Lucas 16, continua lá, aguardando o juízo do trono branco. Tá? Então aqui, fechando, o cavalo da morte, né? Ele traz o quê? Ele mostra as ações de Deus, que estarão manifestas, por exemplo, nas trombetas, que estarão manifestas nos cálices, que vão afetar os moradores da terra, não o corpo de Cristo, os moradores da terra. Tá? Então o que? Vai mostrar o que? Está mostrando o que? A justiça e o juízo de Deus. E que muita gente vai morrer debaixo dessa justiça e desse juízo de Deus. Ok? E aí, na semana que vem, nós vamos falar o quinto selo, que tem a ver com o povo de Deus. Então eu fiz questão, queridos, de tratar essa diferença, de entrar um pouquinho, já que é o cavaleiro da morte, eu quis explicar essa questão da morte, porque tem muita gente que tem dúvidas sobre a questão da morte. E a morte, biblicamente, é isso. É o que nós trabalhamos aqui, para você diferenciar. Então, quando está falando aqui do cavaleiro, está falando do cavaleiro que sai para ferir os habitantes da terra. Não tem a ver com o povo de Deus. Na semana que vem, nós vamos ver, então, o selo que tem a ver com o povo de Deus. Amém? Espero que você tenha sido abençoado com a aula. Vamos orar? Senhor, muito obrigado. Capacita-nos cada vez mais a compreender e praticar e viver a Tua palavra, Senhor. Que sejamos sempre o Teu povo e possamos estar sempre diante de Ti. Graças te damos nessa hora e oramos em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe. Um excelente domingo para você, uma excelente semana para você na presença do Senhor Jesus. Um grande abraço. Até mais.